já teve casos curiosos, assim, já posso dar, lembrei de um aqui, mas tem casos que às vezes até são surpresas para todos os lados, assim, né? Tanto os compradores quanto os vendedores. E um caso que não é incomum, mas ele tende a chamar um pouco a atenção, é a forma como os combinados com relação a participações, né, as participações das cotas da companhia são feitas, né? Muitas vezes parece simples assim, né? Parece então, tá lá no contrato social, X% para cada um, etc. Só que o mercado ele começou a incentivar as pessoas com cotas, né? Então, eu prometo 1% para um, 2% para outro, 3% para o outro, né? E a gente já tem casos, né? Já vivenciei casos em que a soma dessas cotas dá mais de 100%, né? Ou seja, o empreendedor ele já distribuiu e ou prometeu, né? E não formalizou isso, né? Quando a gente coloca no Excel quanto cada um acha que tem, ele dá 110, 115%. Então são casos mais curiosos. E aí como é que se resolve, né? Dilui todo mundo, né? Deu, não deu. Então acho que isso são pensando na jornada, né? De qualquer empresa. Isso tem que ser formalizado, né? Seja da melhor maneira possível, assim, né? Pô, ter um contrato, né? Definindo as regras de em que a empresa vai ceder essas cotas, ou as pessoas vão comprar essas cotas, ou quais são as condições para que elas aconteçam, são coisas que precisam acontecer. E aí outros casos mais curiosos são de empresas que, e aí vem muito, quando a gente cai nessas questões, são sempre relacionadas à governança, assim, né? De folha de pagamento com pessoas que não trabalham dentro da companhia, né? Que trabalham às vezes na casa da pessoa, trabalhando dentro de um negócio, né? Então, assim, isso acontece, é mais comum do que a gente imagina, principalmente em empresas mais organizadas, maiores, né? E com mais tempo, né? Então, mas não me lembro de nada assim tão curioso que a gente possa contar, né? Mas esses casos mais relacionados à desorganização, muitas vezes, né? E até com, com um viés, às vezes, de querer fazer da melhor maneira possível e querer fazer o bem e querer promover algo legal, né? Mas acaba se perdendo nesse processo. Uma outra coisa que eu percebo também acontecendo bastante é que as empresas, principalmente as empresas menores, elas não têm o hábito de formalizar, muitas vezes, contratos, né? Um contrato de compra e venda, por exemplo, um contrato de fornecimento de alguma coisa. E aí, quando você vai fazer uma diligência, vai entender como é que as coisas funcionam, né? Tá muito ali no e-mail ou no fio do bigode, como a gente costuma dizer. E aí essas coisas precisam ser organizadas. Muitas vezes aquilo que é o entendimento das duas partes é diferente, é uma terceira parte ainda, é diferente, então acho que são coisas que cabe, que não são tão complexas de serem feitas, mas que muitas vezes se negligencia dentro desses processos de organização e estruturação, né?